Galera, é o seguinte, o Xbox Series S é um dos consoles que mais rende assunto em qualquer lugar no que diz respeito aos seus compromissos técnicos junto ao que de fato os desenvolvedores estão entregando nele. Não é à toa que a gente costuma falar bastante do console aqui no canal. No começo, digamos que ele chegou na nona geração de maneira um tanto tímida, se focando bastante no que podia ou não entregar na retrocompatibilidade. Depois, começamos a duvidar da plataforma em parede comparativa com os resultados apresentados pelo Xbox One X, que foi o console mais poderoso da oitava geração, e em seguida tivemos os diversos casos problemáticos que fomentaram esse cenário duvidoso do poder do console, em que os jogos tinham desempenhos ruins e fugiam da nova geração quando jogados no console de custo-benefício da Microsoft. Assim, por fim, tivemos também os desfechos desses diversos casos. E bem, nós tentamos ao máximo ao longo de 2021 e 2022 acompanhar o comportamento da plataforma, isso não apenas para determinar se vale ou não a pena comprá-la, mas também para poder incentivar a comunidade a questionar o que de fato as desenvolvedoras estavam fazendo com ela. Assim como já estamos praticamente no fim de 2022, digamos que essa etapa do nosso trabalho aparentemente foi concluída, e acredito que já podemos ver o que serve ou o que não serve no console, e para encerrar essa discussão com chave de ouro, o que ele entrega e para quem ele entrega suas promessas. E nós vamos ver tudo isso hoje da maneira mais completa e fácil de se entender possível, considerando tudo que a gente veio aprendendo com ele. Mas claro, para continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem, que hoje a gente vai ver se vale a pena comprar o Series S em 2022. Essa conversa vai ser norteada por questionamentos, e isso precisa ficar claro. O primeiro deles é: mas antes, lembra que o projeto dos hypados do Hype Games te ajuda a economizar. Jogos da PSN como Elden Ring, em que lá você paga R$300, com o gift card do Hype Games você paga apenas 284. Já o sucesso de vendas God of War você encontra de 100 por R$94 com o gift card aqui, e assim se prepara para o Ragnarok que já tá chegando. Além disso, dá para aproveitar para renovar a sua PS Plus, deixando o valor de tabela de R$200 da PSN de lado para pagar R$189 por aqui. E claro, é importante lembrar que os gift cards e assinaturas do Xbox também estão em promoção aqui, e você tem 12 meses de Live Gold de 200 por R$189 ou 3 meses de Game Pass de 90 por R$85. Já com o especial de Dia das Crianças, você encontra jogos selecionados com até 90% de desconto por tempo limitado. Tudo isso você pode parcelar ou pagar no Pix e até no boleto. Então clica no meu link fixado nos comentários para você ir para minha loja e aproveitar todas as ofertas do Hype Games. Qual é o objetivo do Xbox Series S? Bom, essa é uma pergunta simples de se responder, mas com um amplo cenário para ser avaliado na sua validação ao definir qual console você vai comprar. O Series S é o console mais barato dessa nova geração, e o seu objetivo é exatamente esse. Por isso, digamos que esse ponto define todo o comportamento que ele tem, mas também nos faz entender como ele pode ser vantajoso caso ele se adeque às suas necessidades. Para começar, estamos falando de um videogame que custa em média R$2.000, o que gera uma diferença de R$3.000 quando comparado aos seus parceiros de geração, que são o PlayStation 5 e o Xbox Series X. E óbvio que, para ele ter essa vantagem no preço, ele precisou ter seu poder técnico reduzido, algo que vai nos direcionar para a próxima pergunta. Mas calma, isso porque antes de frisarmos essa vantagem, é importante frisar que o console conta com um armazenamento de 500 GB em SSD, mas que disponíveis para o seu uso você só encontra cerca de 360 GB, porque ele está utilizando todo o resto para colocar o sistema e seus recursos em funcionamento. Também vale salientar que, além de não vir com o leitor de Blu-ray, impossibilitando o uso das mídias físicas e se fazendo ainda mais necessário um espaço de armazenamento maior, em poder de processamento e vídeo, ele também é bem mais fraco que o Series X. Uma breve comparativa está nas unidades computacionais dos dois consoles, que enquanto o Series X conta com 52, o Series S conta com 20 unidades computacionais. Mas calma, que isso não define necessariamente o que ele pode fazer, mas sim com que intensidade ele pode fazer. Afinal, a tecnologia é a mesma, ela só tem menos força aqui no console custo-benefício. No entanto, essas diferenças não conseguem apagar que, além dele ser um console mais barato, o Series S é o combo perfeito de economia quando combinado com o Xbox Game Pass Ultimate, que não apenas te deixa jogar online, como também te oferece um vasto catálogo de jogos para serem jogados. E até o fim desse vídeo vocês vão entender como o serviço conseguiu ser tão impressionante. Mas, como já falamos de poder, nós vamos para o nosso segundo
questionamento, que é: para quem é o Xbox Series S? Se você é o tipo de entusiasta que se foca em visuais em 4K necessariamente e tem uma certa fixação com Ray Tracing, já te adianto que não. O Series S pode não ser para você. Como eu disse, ele tem a mesma tecnologia de nova geração que seu irmão, mas numa intensidade menor. Isso foi o que demarcou o que era necessário para se trabalhar com a plataforma desde o início, que nada mais é do que otimização. Essa foi a grande dificuldade encontrada pelo Series S desde que ele foi lançado e começou a ser sanada recentemente. Mas digamos que raros são jogos que têm 4K nativo aqui, porque o console vende muito mais a ideia do 1440p com o upscaling para 4K, e o Ray Tracing é um recurso comumente cortado para priorizar elementos, como mais performance se necessário. Então, se o jogo tiver que cortar o Ray Tracing, ele vai cortar para ser executado aqui no Xbox Series S. Mas, se você procura apenas estar inserido numa nova geração e não se incomoda em jogar numa resolução com cerca de 1080p na sua contagem, ou até prefere ela por usar um monitor, aqui temos uma boa opção. A responsabilidade do Series S é de fato entregar recursos de nova geração, como performances em 120 quadros por segundo ou até o próprio Ray Tracing, que por vezes pode acontecer, mas trazer tudo isso junto é um problema até para os consoles mais fortes. Imagine aqui. Por isso, aos poucos fomos vendo como a tecnologia da plataforma foi se desempenhando, o que é um cenário interessante para se citar porque é o que responde à próxima pergunta, que é: como o console se desempenha nas suas responsabilidades? A Microsoft no começo estava muito apegada em como fazer o Series S se popularizar e por isso investiu pesado em recursos como o FPS Boost para poder melhorar o desempenho de jogos retrocompatíveis tanto no Series X como aqui também. Algo que foi benéfico não apenas porque quase não se tinha lançamentos naquele período, mas também porque parte desses poucos lançamentos não se executavam bem aqui no Series S. Ele precisava mostrar seu poder de alguma maneira. E é por isso que todo o investimento na retrocompatibilidade fez com que basicamente se tivesse uma demonstração de poder do Xbox Series S. Algo precisava motivar a compra do console. E apesar dessa melhoria acontecer drasticamente na performance de diversos títulos do Xbox One, como vemos em Far Cry 4 ou Watch Dogs 2, por exemplo, em que a performance vai de 30 para 60 quadros por segundo, é com alguns títulos do 360 que vemos o brilho da plataforma. O fato é que o Series S considera o comportamento do Xbox One S para rodar a retrocompatibilidade, melhorando apenas a performance desses jogos. Por padrão, quem considera os visuais melhorados do Xbox One X é o Xbox Series X. Mas títulos do 360 que receberam patches de aprimoramento pro Xbox One X, como Sonic Generations, rodam com esses aprimoramentos aqui. Não o suficiente, ele traz os quase 4K do console de 8ª geração pra cá e faz isso dobrando a performance do game para 60 quadros por segundo, enquanto mantém os ótimos efeitos visuais que contavam até com iluminação global pré-calculada para fazer uma cor de um elemento influenciar em outras partes do ambiente ou do próprio personagem. Fallout 3 também seguiu por esse mesmo caminho. Só que é ainda mais interessante da gente olhar, porque estamos falando de um título de mundo aberto e que conseguia rodar em 720p nativo no 360, amparado por um incrível anti-serrilhamento aumentado em 4 vezes. Aqui, ele dobra a performance do jogo para 60 quadros, aumenta a resolução para 1440p e mantém esse anti-serrilhamento de alta qualidade. Um feito e tanto quando se considera que o console está fazendo isso de maneira quase que automática, usando apenas o seu poder. E sim, clássicos como Gears of War 3 também entram nesse aumento, rodando na mesma resolução do Xbox Series X aqui, com 60 quadros por segundo. Essa resolução, por sinal, diante dessa performance, é a de 1440p. Então, nesse caso, temos uma paridade entre os dois consoles. E com isso, é importante ter uma breve atenção para como o jogo revolucionou todo o esquema de iluminação da franquia, exibindo construção de sombras duras realisticamente e um equilíbrio no balanço de cor extremamente apurado com o uso de uma iluminação global pré-calculada também. Por isso, a gente precisa dar mérito para o que o Xbox Series S está fazendo de maneira automática aqui. É claro que nem todos os games fazem esses feitos, como Sonic Unleashed, por exemplo, que continua rodando em 880 por 720 pixels. Mas ainda assim, aqui também encontramos a taxa de quadros por segundo dobrada, indo para 60 fps, resolvendo praticamente toda a instabilidade dos 30 fps da versão original do 360. Por isso, o Series S é, ao lado do Series X, a melhor plataforma para se experienciar esses games que a gente acabou de citar. E com tanto jogo e um catálogo absurdo no Game Pass, fica a preocupação com o espaço de
armazenamento, claro, e existem duas soluções para isso. Uma não é voltada para a economia, que é a compra do SSD extra do console, que tem preços exorbitantes e, na minha opinião, completamente fora de série. E a outra é continuar usando um HD externo, e eu vou explicar. Com o HD externo você pode continuar jogando os jogos que usam a retrocompatibilidade, como todos esses do Xbox 360 e os do Xbox One. Mas, como se não fosse o bastante, você também pode usar esse mesmo espaço apenas para deixar seus jogos do Series S especificamente salvos, e quando quiser jogá-los, transferir para o SSD. Os games de nova geração precisam necessariamente de um SSD para serem executados, por isso é impossível executar algum deles a partir de um HD externo. Mas você pode usá-lo como backup, já que a transferência é super rápida, e fazer com que o HD externo tenha o mesmo papel que os discos têm hoje em dia, que é basicamente de armazenar os jogos para instalação. E por falar em nova geração, agora começamos a ver a entrega das responsabilidades de fato, então presta bastante atenção. Existiram muitos jogos que se deram bem logo de cara no Series S, e outros que nem tanto. Doom, por exemplo, recebeu o upgrade para o console e entrega até 120 quadros por segundo dependendo do modo que você escolher. Outro título que demanda muito e que infelizmente peca por apenas não ter uma campanha é Battlefield 2042, porque os visuais são impecáveis. Esse, além de usar a versão mais recente da Frostbite, que é o motor gráfico que ampara o game, ainda consegue melhorar o sistema realista de partículas introduzido no Battlefield 5, insere reflexos por espaçamento de tela e traz 60 quadros por segundo com 1440p de resolução, que são dinâmicos aqui. E para entender a importância e o peso disso, vale uma breve explicação. O 1440p é dinâmico porque ele desce até para 1080p para poder entregar e manter os 60 fps. E apesar da falta de um ray tracing nos reflexos, considerando todo o peso que a Frostbite tem para poder atender às demandas que Battlefield proporciona, oferecendo cenários destrutíveis, amplos e com diversos personagens em tela, precisamos dar mérito aqui porque foi a primeira vez que um console deu conta com esse motor gráfico na franquia de usar a técnica de espaçamento de tela, que não é uma técnica leve. Os Battlefields anteriores usam cube maps pré-calculados porque é uma técnica mais leve, na tentativa assim de se adequar ao que o Xbox One era capaz de fazer para poder tentar manter a taxa de quadros por segundo estável. Já a franquia concorrente, Call of Duty, vai além e consegue trazer nos games mais recentes até o modo com 120 quadros por segundo, e nesse caso o Vanguard mostra como a funcionalidade VRR, ou Variable Refresh Rate, para sincronizar o console com a TV é extremamente importante. Isso porque o game tem dificuldade em alguns trechos em se manter fixo no seu alvo, e como a tecnologia está ativa, você não sente uma quebra na experiência, a imagem continua aparecendo de maneira fluida para você. Só que quando o assunto é estabilidade, a gente precisa mencionar Halo, que mostra como concessões e otimização é de fato algo importante. Halo Infinite, além de diversos outros modos, mesmo no Series S, também traz um modo dedicado a 120 fps, por mais incrível que isso pareça. Mas, para isso, ele precisa descer a sua resolução nativa para até 540p para poder dar conta de uma estabilidade. E o resultado é impressionante com esse alvo em mente. E claro, para não deixar a imagem ruim, o game, além do upscaling do console, usa também sua própria técnica de reconstrução para 1080p, onde dentro desse cenário com tantas técnicas para aumentar a resolução, digamos que ele consegue se manter visualmente bem considerando isso. Só que, como o caminho que percorremos foi árduo aqui, a gente precisa dizer que, de acordo com as nossas reclamações, jogos como Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Dying Light 2 e, por último, Cyberpunk, conseguem sim exibir recursos de nova geração na plataforma de custo-benefício, tendo recebido mais modos visuais no console após muitas reclamações nossas, provando seu poder dessa forma. E graças a tal feito, agora lançamentos como Deathloop também fazem isso sem a necessidade de tantas reclamações, e fazem muito bem. Deathloop é um caso bastante curioso porque ele entende completamente o que o Series S tem para poder oferecer e foi muito bem otimizado para ele por conta disso, mostrando que é tudo uma questão de saber e querer desenvolver para a plataforma. Só para vocês terem uma ideia, enquanto no Series X o jogo tem 4 modos gráficos para a escolha do jogador, aqui ele tem 2, abrindo mão do modo de 120 quadros por segundo e também do modo do Ray Tracing, justificando o que eu havia falado lá no começo do vídeo. Quando o Ray Tracing precisa ser cortado, ele é cortado do Series S, o que faz com que a gente encontre aqui só o modo qualidade e o performance. E sobre isso, tá tudo bem, a gente já entendeu que o console não veio para dar conta de tudo. A nossa reclamação é quando fazem parecer que ele não dá conta de nada. Só que aqui ambos os modos têm basicamente a mesma resolução. Então o que acontece aqui? Como a otimização foi realizada através de concessões, se a resolução em si permaneceu a mesma.
Basicamente, a otimização se concentrou na qualidade dos recursos visuais. Em nível de efeitos, o modo qualidade do Series S se aproxima bastante da qualidade do Series X, enquanto que o performance fica abaixo naturalmente. E podemos dizer que esse é o jogo que nos dá a deixa para dizer que a importância do Game Pass está aqui, porque ele chegou logo no lançamento, assim como diversos outros títulos. Então, se você tem o Game Pass Ultimate ativado, você pode jogar Deathloop sem o menor problema, e já podia logo quando ele chegou para a plataforma. Ou seja, a tendência que a gente tem com a plataforma é de que agora sim as desenvolvedoras se concentrem em otimizar seus jogos de acordo com o que o console pode comportar, porque o que mais existe hoje em dia são provas de que o Series S é um console de nova geração, mesmo que com menos responsabilidades que seu irmão mais forte. Então me diz, vale a pena comprar o Series S na sua opinião? Ele atende às suas demandas e às suas expectativas? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem me seguir para trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.